Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft Forms. Hoje eu quero mostrar para você o primeiro tipo de campo que você vai utilizar, que é o mais tradicional que a gente encontra, que é o campo do tipo texto, né? Então vamos lá. Acessamos aqui o nosso navegador de preferência, tá? Se você quiser ir para a homepage do Microsoft 365 e lá você iniciar o Microsoft Forms, você pode fazer, como eu acabei de fazer aqui, tá? Mas como eu falei, se você tiver as URLs na cabeça, você vai direto. forms.office.com e a nova URL que é forms.cloud.microsoft.com. Você chega até o Microsoft Forms. Veja, aqui ele já começa a mostrar as novidades, tá? Que eu comentei para vocês do Microsoft Forms. Permita que os respondentes recebam resultados instantâneos e incentivem-os a contestar seus erros imediatamente. Você pode ativar o modo prática nas configurações de teste. Esse aqui é o modo prática, tá? Modo presente do Forms, participação interativa e comentários em tempo real durante reuniões em sala de aula, mais utilizados para questões acadêmicas, né, educacionais. Editar respostas após o envio. Permitir que os respondentes editem suas respostas depois que o envio estiver disponível. Então aqui são novidades que vão chegando e a Microsoft vai informando para quem usa o Forms, tá? Olha lá. Aqui você tem os modelos, como eu tinha mostrado para vocês, né? Posso exibir mais modelos aqui ou menos modelos para a galeria. Você tem os formulários que já foram gerados, como por exemplo a pesquisa de satisfação do treinamento de Microsoft Forms, tá? Eu posso, ao abrir, e eu vou excluir, porque aqui foi um teste que a gente fez, né? Já já a gente exclui e refaz com alguns novos laboratórios. Para a primeira aula, nós criamos um novo formulário, demos um título a ele e demos um subtítulo a ele. O subtítulo é para ajudar o título, para tornar mais claro do que se trata aquele formulário para quem vai preencher, né? Os respondentes. Então eu simplesmente poderia ter clicado aqui também no título, ele abriria também do mesmo jeito. É mais rápido ainda do que ter que vir aqui e pedir para abrir, tá? Não precisa. Existem as duas opções, mas eu opto geralmente pela mais eficiente, mais rápida. E aqui você tem um botão de destaque que é para adicionar nova. Por que nova no feminino? Porque ele está entendendo que você vai fazer uma pergunta, mas não necessariamente tem que ter um ponto de interrogação no final, uma pergunta qualificada. Você pode simplesmente construir um campo para preencher, aí fica evidente. Por exemplo, rótulo ou label, como alguns falam, né? Do campo. Nome. Poxa, então é para colocar o nome ali, não precisa ter um ponto de interrogação no final. Mas não deixa de ser uma pergunta, né? Uma solicitação. Tá vendo? Quando você clica em nova, ele te dá algumas opções, tá? De tipos de campos que vão constituir as perguntas que você vai fazer no formulário. Opção, texto, classificação, data. Aí você tem aqui, ó, a classificação, outro tipo de classificação. Esse é um tipo de classificação e esse é outro, tá? A gente vai ver a diferença entre os dois. Likert, carregar arquivo, Net Promoter Score e sessão. Essas são as opções do Microsoft Forms. Nós vamos começar pela segunda opçãozinha aqui, que é a opção texto. Olha só, tá? Começando por aqui, você vai começar a construir aqui o rótulo do seu campo, da sua pergunta, né? Eu quero que a pessoa coloque aqui o nome completo. Então, eu coloco o nome ou escrevo nome completo. E aí, existem algumas configurações que eu posso fazer. Já quero mostrar de cara que se isso aqui já te atende, clica fora que vai ser mais ou menos assim que seu formulário vai aparecer. Ainda não é a forma de visualização final. A forma de visualização final, sempre quando você estiver curioso para renderizar, você clica aqui, que ele faz uma pré-visualização de como seria. Olha lá, bonitão, tá vendo? Ó, assim que vai ser entregue para quem, se você nesse momento compartilhar esse formulário. Então vou voltar e vou dizer o seguinte, tá? Ó, cliquei, tá vendo que eu cliquei? Ó, onde está cinza, eu passo o mouse, é a área de edição.
Dentre as opções que eu tenho para configurar esse tipo de campo, eu já vou logo numa que está aqui escondidinha, ó, no mais opções. Sempre você vai ter o mais opções para o tipo de campo com o qual você está trabalhando dentro do formulário. Dependendo do tipo de campo, você vai ter opções diferentes aqui, tá? Para opções do tipo texto, nós temos subtítulo, restrições e adicionar ramificação. Então eu vou selecionar a opção de subtítulo. Veja, algumas coisas acontecem. Insere-se um campo de edição para eu construir o meu subtítulo, o texto do meu subtítulo, e aqui ficou flegado, dizendo que você ativou a construção, a inserção do subtítulo. Eu vou colocar algo que vai ficar muito óbvio aqui, né? Que é insira o seu nome completo. Precisa? Ao meu ver, não, mas eu vou usar a caráter de informação aqui para o treinamento, tá? Cliquei fora, olha lá. Vai ficar desse jeito. E se eu clicar em visualização, você vai ver como é que vai ficar. Olha lá, nome completo. Insira seu nome completo, tá? Aí você vai colocar aqui. Se para você ficou demais, está muito óbvio, então você remove, não tem problema nenhum. Olha lá, tira, não precisa nem apagar. Tira que ele já apaga e manda embora o campo. Olha lá. Só nome completo para você ficar melhor, então você deixa assim, tá? Eu vou colocar um campo aqui também, nome completo, né? Geralmente eu mando meus formulários para empresas, né? Os meus clientes são clientes pessoas jurídicas. Então eu vou colocar aqui, ó, empresa. Você pode colocar companhia, empresa, enfim. Também não vou pedir para que não vou colocar subtítulo, só quero colocar empresa mesmo, né? Igual o nome completo, empresa. Eu peço um primeiro ponto de contato aqui, que é o e-mail, que é mais importante. Depois tem um telefone, que é super importante também, ainda mais porque hoje o telefone é utilizado para você ter, por exemplo, ferramentas de comunicação aqui no Brasil muito utilizada como o WhatsApp, Telegram, né? Essas alternativas. E aí eu vou adicionar um novo campo do tipo texto e vou pedir e-mail. Esse aqui eu sinto a necessidade de instruir da seguinte forma. Lá vai eu colocar o subtítulo. Insira o seu melhor e-mail de trabalho. Aqui eu estou instruindo, eu estou indicando, eu estou encorajando a pessoa a colocar o e-mail que ela realmente usa. Para ela não colocar um e-mail que geralmente ela tem lá de backup, um e-mail de contingência, um e-mail complementar, adicional, que raramente ela visita, né? Se a intenção é ter uma comunicação afinada com essa pessoa, o ideal é que ela coloque o melhor e-mail dela, tá? Para que quando bater alguma coisa que eu estiver mandando, um formulário que eu estiver mandando por e-mail para ela ver em menos tempo possível, né? Conseguir me dar um retorno efetivo ali com um tempo adequado. Então eu vou colocar essa instrução aqui. O que acontece em campos do tipo texto, como eu falei para vocês, é que dá para você fazer uma criar uma regra, né, para que a pessoa preencha o tipo de informação que você precisa. Por exemplo, se você está perguntando sobre uma quantidade, vai que o seu formulário, no seu formulário você quer perguntar sobre quantidades mesmo, numéricas, né? Então você vai colocar aqui um campo do tipo texto e, sei lá, vai colocar aqui, ó, quantidade de, vou colocar 3 pontinhos, que pode ser qualquer coisa, tá? Primeira coisa, né? Você pode criar uma restrição. A gente trabalhou com subtítulo, nesse caso eu não vou nem colocar, tá? Ou poderia colocar também para explicar melhor essa quantidade que eu estou pedindo, coletando essa informação, mas eu vou clicar agora em restrições para a gente trabalhar com restrições. Veja, dentro de um campo de uma pergunta do tipo texto, você pode criar uma restrição numérica, textual, de comprimento, ou seja, de quantidade de caracteres, para e-mail e para URL. Vamos começar tratando aqui a numérica, que é a primeira. Ele já oferece, inclusive, ele já carrega essa restrição, esse tipo de restrição, quando você habilita, porque ele imagina que você não quer fazer texto, quer fazer números. Se essa, e aí eu já fui, obviamente, com o rótulo aqui, eu já fui em conformidade, é numérico mesmo que a gente vai trabalhar, eu vou dizer o seguinte, ó, a minha restrição é única e exclusivamente para que seja dado numérico, de 0 ao infinito, tá? Se colocar a letra A, B, C, não vai aceitar. Vamos ver se funciona. Olha lá, número é número. E a gente já vai ver as outras nuances aqui, tá bom? Deixa eu clicar fora, aqui nada acontece, só que o label de dentro do campo, ele já para de ser o insira sua resposta, que é padrão, tá vendo aqui? Insira sua resposta. Aqui
ele já instrui. Se aqui não ficou claro que você deve colocar uma quantidade numérica, que a pessoa pode querer escrever por extenso, por exemplo, né? Não é o que eu quero, porque depois eu quero quantificar, fazer cálculos em cima disso. E não se faz cálculo em cima de um valor por extenso, apenas em cima de um valor numérico. A não ser que haja uma inteligência artificial que faça a transposição do texto para o número, né? Mas olha só, a instrução dentro do campo já mudou. O valor deve ser um número. Então aqui já ficou bem claro o que eu estou querendo dentro da coleta dessa informação. Se eu vier para a visualização, eu consigo testar. Essa visualização não é só para você ver como está ficando o layout, para você testar a funcionalidade. Então veja, cliquei em cima, nada de diferente, tá vendo? Ó? Texto, 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 cliquei em cima, igualzinho, nada de diferente. Mas olha o lábio aqui, que bonitinho, ó. O valor deve ser número. Só que eu vou colocar o seguinte, 15 por extenso. Olha lá, ele não aceita. O valor deve ser um número. Opa! Então aqui ele está gritando para a mente praticamente. Está em vermelho, tem um ícone dizendo que, ó, presta atenção, não é isso que o formulário está te pedindo. Eu venho aqui, altero, coloco 15 numérico e ele vai aceitar. Ah, 15, vou colocar entre parênteses 15 porque eu quero reforçar. Não precisa. Olha lá, e ele vai reclamar. Numérico, numérico. Alfanumérico, alfanumérico. Para quem não sabe, o alfanumérico é letras e números, tá? E aí, vamos continuar operando aqui nessas opções, ó. Eu quero que seja número, mas eu não aceito, ó, que seja menor do que 2. Vai que a minha resposta, a resposta que eu estou pedindo para que as pessoas respondam ali, ela não pode ser menor do que 2, ela tem que ser de 2 para cima. Então vamos lá, eu coloquei uma restrição agora maior aqui, ó. Olha o lábio, que inteligente. Eu não precisei colocar isso manual. Insira um número, que já é uma regra, tem que ser número, que seja maior do que 2. Poxa, tá claro aqui, por que que a pessoa vai colocar 1 aqui? Então, se colocar 0, vai reclamar, porque 0 é menor do que 2. Se colocar 1, vai reclamar, porque 1 é menor do que 2. Se colocar 2, ele vai reclamar, porque tem que ser maior do que 2. Então, 2 não se inclui, né? O 2 é igual a 2. Tá? Olha lá, 3, a partir do 3, obviamente, ele vai deixar você preencher. Pronto. Então aqui ficou muito claro que você pode colocar uma restrição para a quantidade de números, instruindo que seja maior. Ou você pode colocar que seja maior ou igual a. Aí ele aceita o 2, porque maior ou igual a, 2 é igual a 2. Olha lá. O lábio também se ajusta. Tá? Insira um número maior ou igual a 2. Opa, agora eu vou colocar 2, ele não vai reclamar, tá? Na hora de preencher. Eu também posso, ainda aqui nas restrições, dizer que o número tem que ser menor que. Aí é o contrário. Ó, restrições. O número tem que ser menor do que 11, então de 0 a 10, certo? Concorda comigo? Vamos lá. Visualização. Olha lá, insira um número menor do que 11. Então, se eu colocar 0, ele aceita. Se eu colocar 11, ele não aceita, porque 11 é igual a 11, não é menor do que 11. Se eu colocar 10, então de 0 a 10 ele vai aceitar. Então, aqui, você consegue criar vários tipos de campos com a necessidade específica do valor numérico que você quer que a pessoa preencha, tá? Ou menor ou igual a, mesma história. Agora ele vai aceitar o 11. Olha lá, menor ou igual a. O 11 agora ele aceita, tá? Para mais ou para menos, para cima ou para baixo. Maior, maior ou igual a, menor, menor ou igual a. Agora, aqui é bem restritivo, né? O número tem que ser igual a. Você está forçando a pessoa a colocar um número aqui. Por exemplo, eu vou colocar o número 7. Cara, não pode ser 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Não pode ser 8, 9, 10. Tem que ser 7. Eu não entendo por que, né? Você usaria dessa forma, mas tem a opção, pelo menos. Se você quer meio que forçar a pessoa a colocar um valor X específico, por algum motivo, que aqui eu não consigo imaginar agora, né? Porque a pessoa está preenchendo, ela vai preencher aquilo que ela tem necessidade, mas existe a opção também. Quer ver uma coisa? Olha lá. 6 não aceita. 8 não aceita. Para baixo de 6, para cima de 8 não aceita. Somente vai aceitar o 7. Tem a opção. Pelo menos a opção tem aqui para você trabalhar, se você tiver uma necessidade igual, tá? Ou, aí sim, esse aqui eu concordo que pode ser usado bastante. Olha, esse número aqui a gente não trabalha. Tem uma regra lá que, com essa quantidade de coisa, de pessoas, né, a gente não trabalha. Vamos usar o 7 também do mesmo jeito, tá? Agora é o contrário, né? Ele aceita tudo exceto 7, olha lá. 7 ele reclama, não pode, a empresa não deixa. A gente não quer o 7, a gente não gosta do 7, a gente tá de mal com o 7. E o restante ele aceita, tá bom? Aí nós temos entre, que eu acho fantástico. Você cria um range, né?
um espaço, uma delimitação ali entre um número X e um número Y, né? Então, um delimitador, né, que você acaba criando. Olha lá, o número entre 3 e 7. Então, 3, 4, 5, 6 e 7. Antes do 3 nada, o 2 não, 1 não, 0 não, e 8, 9, 10 também não. Mas pelo menos o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, 5 números podem ser utilizados para preencher essas informações. Vamos lá. Visualização, mesmas regrinhas, tá, pessoal? Olha que legal. O número deve estar entre 3 e 7. Ó, ele tem o tio ali para poder informar. Vamos colocar o 2, olha lá. Não aceitou. 3 aceitou. O 4 vai, 5, 6 e 7 também. Vamos colocar um diferente aqui, o 6. Aceitou. Vamos colocar aqui o 9. Acima de 7, não aceitou. Então ele faz essas validações, tá? Isso aqui já é bem legal para um formulário, tá? Quando você precisa aí construir alguma coisa bem específica. Não está entre, mesma dinâmica, mesma mecânica. Aí você vai colocar aqui uma blacklist, né? Uma lista numérica ou um range numérico que não pode ser usado. Ó, você não pode usar do 2 até o 4. Então 2, 3 e 4 não pode ser usado. 0, 1 pode, 5, 6, 7 infinito pode, tá? Mesma mecânica, eu não vou nem colocar porque já pegou, já dei vários exemplos aqui. Ou você pode, olha só que legal, utilizar aqui uma restrição, uma regra para números inteiros. Todo número que não for um número inteiro, não estiver no agrupamento de números inteiros, não podem ser utilizados. Isso aqui é muito bom até para você fazer uma pergunta matemática, para você, um professor de matemática, está usando o Microsoft Forms aí, no seu Microsoft 365 Education, então você vai ter o Forms Education, você pode fazer aí esse filtro, tá? Para ensinar a galera, ok? Bom, eu vou deixar aqui que é uma restrição, vou sair da restrição numérica, vou ir para a restrição textual. Aí a gente voltou para o mesmo tipo de campo que os outros são aqui em cima, texto. Mas agora a gente habilitou a restrição textual. E na restrição contextual, eu vou dizer o seguinte: o texto tem que conter a palavra, sei lá, Microsoft. Ó, contém Microsoft. Se contém Microsoft, deixa preencher. Se não contém a palavra XPTO, você não deixa preencher, tá? Então vamos lá, visualização. Olha isso aqui. Quantidade de. Deixa eu mudar o rótulo, porque agora já não cabe mais quantidade de. Preencha, eu vou colocar assim, ó, preencha 3 pontinhos. Opa, tinha clicado fora. Preencha 3 pontinhos. Agora a gente vai lá, visualização. Insira texto que contenha Microsoft. Sensacional, né? Label inteligente, rápido. O próprio sistema monta o label. Porque eu poderia montar esse label, poderia ter uma configuração que eu ia lá e montava na mão o label, mas o próprio sistema monta. Mais legal, mais interessante do que você montar pessoalmente, né? Pontualmente. Vamos lá. Então vou colocar assim, Google Workspace. Vou colocar um produto aqui. Tá vendo? Não tem a palavra Microsoft. Tá? Se eu colocar Power BI, que é da Microsoft, o Power BI é da Microsoft, né? Solução de inteligência de negócios aí, dashboard, etc. Mas não tem a palavra Microsoft. Agora, se eu colocar Microsoft, ó, enquanto eu não digitar o último dígito da última letra, o último caractere da palavra que ele está levando em consideração, ele não vai tirar a informação embaixo de que está faltando, de que está errado. Ó lá, agora eu vou colocar o T. Preencheu. Ele fica monitorando, tá? Pronto, a Microsoft Power BI. Aí ele vai deixar você preencher essa informação no formulário, tá? Bem legal, né? Olha só. Aí agora você consegue também colocar como não contém. Aí aqui é bem interessante também. Eu acho que é mais usado, é mais comum você usar isso aqui. Ó, eu não quero que você preencha com o nome da concorrente da Microsoft, Google. O que tiver Google, ele não vai deixar você preencher, o resto sim. Então você pode preencher agora, ó, insira um texto que não contenha Google. Então aqui você vai preencher, sei lá, Oracle DB, banco de dados, database, né, da Oracle. Deixou, né? Vou preencher, tá vendo? Clicar fora, deixou. Ah, eu vou colocar, sei lá, Microsoft SQL. O banco de dados da Microsoft. Deixou. Agora eu vou colocar assim, ó, Google alguma coisa. Tem a palavra que não deixa, vai reclamar, conforme a instrução, conforme a regra. Tá bom, pessoal? Olha aqui, texto. Se eu mudo, tá? Essas são as restrições do tipo texto. Contém, não contém. Se eu mudo para comprimento, aí eu vou trabalhar com caracteres, tá? Contagem mínima. Então você não pode preencher um nome que tenha. Vamos colocar aqui o rótulo. Sobrenome, empresa.
Vamos colocar nome aqui, como se fosse de novo fazer esse mesmo aqui, ó, para coletar o nome. Só que dessa vez eu vou colocar regra. Aqui não tem regra nenhuma. O nome que você quiser, você preenche. Se você falar que seu nome é A, ele vai deixar. Muito embora eu não acho que não tem ninguém com o nome chamado A. Vai saber, né? Esse mundo é tão maluco que deve ter alguém chamado A. Vou colocar aqui, ó, nome. E aí eu vou colocar ativar a restrição aqui, né? Não pode esquecer de ativar a restrição quando você quiser esse efeito. E aí eu vou dizer que para o comprimento, poxa, nome com 3, 4, 5 letras, né? Ainda que tenha, né? Nomes curtos, né? André, Maria, mas 3 letras é muito pouco. Então eu vou proibir que a pessoa tente preencher um nome com mínimo de 3 letras, né? Olha lá, insira pelo menos 3 caracteres, ou melhor, 3 é pouco. Insira pelo menos, vamos pegar aqui, Maria, 5, pelo menos 5, João também, né? 5, ó, vai ter a partir de 5, tá? Ok, então vou colocar uma contagem mínima, vou para visualização e vou testar. Olha lá, insira pelo menos 5 caracteres nesse campo de nome aqui. Então, sei lá, eu vou falar que meu nome é Andy, ó, 3 caracteres, insira pelo menos 5. Não vai deixar você enviar, gravar esse formulário aqui, tá? Maria, deu 5, deixou, tá? Mari, opa, tem nome Maria, então peraí, muda a regra. Volta lá e coloca 4, porque vai ter nome que. Maria desse jeito eu acho que não tem, mas tem Mary, assim, né? Que são 4. Ou até menos, né? Muito embora, quanto mais você tira a letra, mais você acha difícil encontrar nomes tão curtos assim. Veja, da mesma forma que eu restringo contagem mínima, eu restringo contagem máxima. Aqui, Dom Pedro I teria dificuldade de preencher esse formulário, né? Porque o nome do Dom Pedro é extenso. Então, se eu colocar uma restrição aqui mais natural para a data de hoje, para o período de hoje, ele não preencheria o nome completo dele. Ainda mais se eu colocasse o nome completo aqui. Mas eu vou estabelecer aqui 8 caracteres. Eu sei que é pouquíssimo. Tem gente que. Geralmente os nomes normais passam, né? Até porque muitas pessoas. O brasileiro, pelo menos, tem. Não é regra, né? Mas a gente encontra muitos brasileiros que têm muitos sobrenomes, né? O pai coloca 2 dele, a mãe 2 dela, né? Que é colocado os avós e tudo, e fica aquele nome gigante ali. Então vamos testar aqui. Né? O ideal, pessoal, como boa prática, construir esses formulários é pensar nas situações, pensar nas hipóteses. Espera aí, eu estou restringindo para 8, como é que funciona? De novo, olha eu pensando de novo em quem vai preencher. Qual é o meu público-alvo? Quem vai preencher? Qual é o perfil, a persona que vai preencher esse meu formulário que eu estou construindo? Poxa, geralmente a gente vai encontrar pessoas que têm 50 caracteres, porque o sobrenome é grande. Então, para que você está restringindo como 8? Seu formulário vai dar problema na hora de preencher. Você tem que pensar nisso. Então, por exemplo, o nome é grande, não é. São 2 sobrenomes só, mas se for contar, lá já passou. Só os duas letras do meu primeiro sobrenome, que é Casemiro, já passou. Então, já não vai deixar eu preencher. Então, cuidado com as restrições. A regrinha aqui é: qual é a funcionalidade dessa restrição? Ela é necessária? Porque se não for necessária, para que você está colocando aqui? Vai atrapalhar ao invés de ajudar. Vai dar mais erro no preenchimento de formulário do que sucesso, né? Então você tem que pensar nisso, tá? Contagem mínima, contagem máxima para comprimento. Aí chegou numa que é bem legal, que é e-mail. E aí eu vou trocar o rótulo aqui em cima de novo para e-mail, igual de cima, ó. Espera um pouquinho. E-mail, tá? Ó, não vou colocar rótulo igual o de cima que eu coloquei, não tem problema. Só que eu coloquei uma restrição. Eu ativei, não coloquei subtítulo, mas eu ativei a restrição. E a restrição vai ser para que seja um endereço de e-mail. Qual a diferença? Vamos lá. Vou até fazer o seguinte, ó. Vou colocar também para não ficar diferente a visualização, eu vou deixar igualzinha também com o subtítulo, com o mesmo subtítulo também. Pronto. Mesmo título, mesmo subtítulo. Olha lá, 2 campos de e-mail. Para quem está preenchendo, não faz diferença nenhuma, muito embora a dica de dentro do formulário ela já muda, né? Aqui, como é um campo do tipo texto simples, então ele vai colocar sempre insira sua resposta. Aqui, como é um campo do tipo validado para e-mail, então insira o endereço de e-mail. Então aqui ficou tão claro que nem precisaria do subtítulo. Ó, e-mail, insira o seu melhor e-mail de trabalho, insira o endereço de e-mail. Nossa! Precisa tudo isso? Então, peraí, aqui ficou demais, too much. Como vai ter o rótulo de dentro do campo, então eu tiraria aqui, tá? Como boa prática, eu tiraria o subtítulo. Basta desativar aqui que ele apaga tudo. Pronto, voltei lá. Agora não tá tão gritante assim. E-mail, insira um endereço de e-mail. A pessoa vai colocar, sei lá, Maria. Maria não é endereço de e-mail, tá? .com. Isso aqui é um site. Se você acessar lá, deve ter inclusive esse site aí.
Maria.com. Agora, se você falar assim, ó, Maria, arroba, sei lá, gmail.com, ele para de reclamar. Por quê? Porque existe uma estrutura universal mundial para endereços de e-mail. Você tem o mail nickname, que é chamado de UPN, User Principal Name, ou nome de usuário principal, que é o que vem antes do arroba. O arroba é o que identifica que isso aqui é um endereço de e-mail. Depois do arroba vem o domínio, que é constituído de domínio propriamente dito e extensão do domínio, que pode ser .com, .com.br, .net. Tem várias extensões hoje no mercado, tá? Quando ele detecta todos estes 4 elementos, aí ele fala, aqui existe um endereço de e-mail. E aí ele deixa você preencher, né? Ele não reclama mais, ele prossegue com o formulário. Então, eu prefiro esse aqui porque valida para a pessoa evitar de colocar errado ou querer enganar para preencher o formulário. Vai que é um formulário que está sendo preenchido para baixar um e-book. As pessoas preenchem de qualquer jeito só para ganhar o e-book, para baixar o e-book gratuito. Não, meu amigo, coloca um endereço de e-mail válido aqui, pelo menos em sua estrutura, tá? Aí eu não adotaria essa e eu já vou ensinar uma coisa para vocês: excluir campo, que a gente ainda não viu. Simples assim. Clica, ó lá, passou o mouse. Modo de edição, estou no modo de edição. Passei o mouse, significa que é uma área de construção de pergunta de campo. E você tem essa lixeirinha aqui, ó, excluir pergunta. Simples assim, que você exclui. Pronto, agora já tem um campo de e-mail validado para e-mail, ainda trabalhando com texto, tá? Nome completo, empresa, e-mail. Vamos colocar um outro campo aqui, texto, só para a gente continuar vendo as regrinhas que tem. Campo, pronto. Vamos colocar campo A aqui. Muito embora o A seja o primeiro lá, né? Não tem problema. Vamos lá, restrições. URL. Além de e-mail, você também pode, ó, vamos colocar site. Vamos colocar assim, ó, site/blog. Se a pessoa tem site ou blog, vamos fazer ela colocar aqui. Poderia colocar num campo do tipo texto simples ali, sem formatação, sem restrição, sem regrinha? Poderia. Mas aqui é mais apropriado, uma vez que o que você quer é o URL mesmo, né? Ok, vou clicar fora, vou visualizar, olha lá, insira uma URL, site blog, insira uma URL. Se eu colocar, sei lá, Maurício, não vai. Maurício.casemiro, não vai. Maurício, desculpa, meu blog não é assim. Maurício Casemiro, não vai, não é um URL, não tem estrutura de URL. .com, já é, já deixou. Porque basta isso aqui, antigamente, pessoal, eu sou dessa época, tenho 36 anos, quando chegou a internet, quando chegou os navegadores, né, a computação em geral, a gente tinha que digitar www, senão dava errado. Ou depois HTTP, depois HTTPS, que são os protocolos de web service. Hoje não precisa disso. Hoje o DNS resolve, por exemplo. Se eu pegar esse endereço do jeito que está aqui, ó, a raiz do meu domínio, jogar no navegador, ele vai resolver para mim. Tá vendo que ele adicionou sozinho o HTTPS dois pontos barra barra? E ele vai acessar o site. Daqui a pouco ele carrega. Ó lá. Carregou com o protocolo HTTPS, que é com certificado SSL seguro, certo? Então, hoje, como é assim, ele deixa você colocar, basta que tenha a extensão do site aqui, .net, .com, .com.br, alguma coisa. Para ele já é válido. Ah, e se eu colocar com www? Aceita. Se eu colocar com HTTP, HTTPS? Aceita também, sem problema nenhum. Porque uma vez que você vai para a internet, ó lá, carregou mais uma vez, aí eu vou copiar da internet, vamos para o bloco de notas aqui para ajudar a gente. E eu vou colar. Aí ele cola com todo o protocolo, inclusive está adicionando barra no final, né? Que a gente não precisa disso, mas ó, colou com o protocolo, porque eu copiei da internet, né? Aí se eu for no Forms e colocar desse jeito aqui, também fica bom. O que vai até facilitar, porque isso vai virar um link na hora de quem receber, clicar e já ir para o seu site, para o seu blog aqui, para o seu endereço, tá bom? Vamos lá. Aí passamos pela última restrição, certo? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: esse formulário a pessoa pode simplesmente enviar sem responder nada, porque eu não coloquei nenhuma obrigatoriedade. Como é que eu vou querer coletar um formulário com o nome da pessoa, que é o principal, é o nome e os dados, sem fazer a pessoa realmente preencher? Meio que forçar. Na verdade, forçar você não força, né? A pessoa preenche se ela quiser. Você não está colocando nenhuma ameaça à pessoa. Mas, tecnicamente, você pode fazer o seguinte: nome completo. É um dado essencial? Gente, obrigatório, olha lá. Clicou no modelo de edição, obrigatório. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Digamos que eu esqueci ou não quis preencher o nome, eu não quero falar meu nome, né? Eu quero falar empresa, eu vou colocar qualquer coisa, e-mail,
a@a.com, o e-mail mais curto do mundo, e a.com é o meu site. Olha só, o site mais curto do mundo. Ele vai deixar eu enviar desse jeito. Mas, insira a sua resposta, ó, ao tentar, agora não mais. Esta pergunta é obrigatória, então eu preciso preencher aqui. Maurício Casemiro. Agora ele envia. Só não vou clicar em enviar, porque senão ele envia mesmo desse jeito aqui, tá? Vou voltar e vou também, claro, empresa. Se é necessário ter o dado, como é que eu vou entrar em contato se não tiver um e-mail? Amigo, põe um e-mail aí, tá? Outra coisa, não coloquei aqui, mas o WhatsApp, telefone, é algo que eu coletaria também. Mais um campinho do tipo texto, tá? Para você coletar o telefone. Site, blog, esse sim eu vou deixar como não obrigatório, porque pode ser que a pessoa não tenha, não é todo mundo que tem blog. Agora, todo mundo tem um e-mailzinho hoje, né? Vamos lá, 2024. Ok, então fica desse jeitinho aqui, ó. Tudo que é obrigatório tem um asterístico vermelho. Isso é um padrão também, né? Então, se você não preencher esses 3 campos, o formulário não vai ser enviado. Esse aqui é opcional. Você pode tanto preencher quanto não preencher, tá? Então, isso pode ser feito. Outra coisa que pode ser feito também, né? Eu vou adicionar aqui um novo pesquisa de satisfação, um novo campo do tipo texto, e eu vou dar o título dele o seguinte: dicas. Vou colocar aqui, ó. é, observações. Aí não vai ficar muito claro o que seria essa observação, né? Então, olha só, aqui de fato eu usaria um subtítulo e instruir da seguinte forma: informe em quais pontos podemos, poderíamos melhorar. Vou colocar bem básico aqui. Já que isso aqui é uma pesquisa de satisfação para um treinamento, então eu vou colocar um campo que vai permitir que a pessoa dê o seu feedback. Ela preencheu as informações, eu ainda não fiz pergunta fechada nenhuma, a gente está começando a construir esse formulário com campos do tipo texto, vai ser uma aula para cada tipo de campo, tá? Mas como esse campo de observação que eu quero construir aqui, ele é do tipo texto também, por isso que eu já estou incluindo ele. Ele seria o último lá embaixo, para a pessoa deixar o feedback final dela. Olha, dentre tudo que eu já respondi que você perguntou, ainda tem isso aqui que é exclusivo meu. É um ponto de vista meu que estou preenchendo o formulário aqui, que eu quero falar para você que se você mudar isso aqui, fica melhor seu treinamento. Tá? Então eu vou deixar ele responder. Só que é o seguinte, né? Um campo do tipo texto simples, como todos esses aqui que a gente construiu até agora, ele tem uma quantidade de caractere específica que vai até 255 caracteres que você pode preencher. É bastante coisa, mas se você acha que você demora muito para ocupar 255 caracteres, não é tão demorado não. Se você for para um site que faz contagem de caracteres, você vê que uma frase básica já ocupa 255 caracteres. Então, geralmente nesses tipos de caixinhas de observações, você quer escrever. Você quer dar uma de escritor ali, escrever bastante coisa, um parágrafo, 2, 3 parágrafos, 255 caracteres não vão atender o que você precisa. Então, até 255 caracteres é o famoso texto curto, onde você preenche um nome completo, um dado de uma empresa, um e-mail, vai muito bem. Agora, para esse tipo de caixa de texto onde você precisa escrever bastante, aí você tem que ir na construção do field, né, do campo, do formulário, você habilita a resposta longa, ó, tá aqui, ó, do lado do obrigatório, tá? Eu não vou deixar obrigatório, a pessoa pode não querer dar um feedback exclusivo, mas eu vou deixar aqui permitir que a pessoa responda como uma resposta longa, olha lá. Aí vira a famosa caixinha de texto que tem esse expansor aqui que você leva para baixo ali, preenche do jeito que você quiser, né? Olha lá. Só na pré-visualização você já vê que é uma caixinha de texto, insira a sua resposta, do mesmo jeito que as outras padrões aqui em cima, porque não tem regrinha, não tem restrição, mas ao visualizar fica mais evidente isso. Olha lá, caixa de texto. Olha lá, aí você vai escrever uma quantidade de texto bem considerável, que vai dos 256 caracteres para cima, até, se eu não me engano, 45 mil e alguma coisa, tá? Se eu não tiver errado. Então aqui é para você escrever mesmo ali, né? Sabe as caixas de contato, de formulário de contato dos sites, que sempre tem? Geralmente todo site tem uma página chamada contato, né? E tem lá um formulário simples que também pedem essas mesmas informações: nome, e-mail, celular e o que você quer, o que você precisa. Aí você escreve lá toda a questão que você quer, o elogio, a reclamação, o problema, a dúvida e tudo mais, né? Então aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte, ó lá, tá vendo? Não reclama, ó. Vamos fazer um segundo parágrafo aqui. Digamos que o primeiro parágrafo é esse, ó. Tá vendo? Porque você vai poder escrever realmente bastante coisa ali para mandar, tá? Por que não? Se você não, olha só, dá até para fazer o seguinte: se você
ainda não deu tempo de você construir a sua página do seu site, do seu blog de contato, e também você não é web designer, você não é desenvolvedor, você não sabe como fazer, não deu tempo de contratar um desenvolvedor ainda, ele está construindo ainda, está muito caro, você não pode, não tem budget para contratar um desenvolvedor e desenvolver a página de contato do seu site, já tem o Microsoft 365, portanto tem o Forms dentro da licença, monta uma página de contato no Microsoft Forms, linka lá na sua página principal, contato, e ele cai aqui e leva para cá, vai funcionar do mesmo jeito, tá? É uma alternativa, ok? Bem, olha lá. Observações, construir. Agora a gente tem a totalidade das opções para as configurações, exceto essa última aqui, tá? Que é a de ramificação. Isso aqui a gente vai ver numa aula especial apenas para automação, tá? Mas o que mais que eu queria mostrar para vocês? Quando você quiser economizar tempo de construção de campo, de formulário, de pergunta, se você vai fazer uma pergunta A, fez, construiu, colocou rótulo, colocou título, subtítulo, colocou as regrinhas ou não, as restrições ou não, as personalizações ou não, a obrigatoriedade ou não, a ramificação ou não, e você vai fazer uma próxima pergunta, você vai criar um próximo campo que é exatamente com a mesma configuração, só vai mudar o tipo de dado que você quer coletar ali. Por que você vai desenvolver do zero? Não precisa, você simplesmente faz isso aqui, ó. Entra no modo de construção e clona, ó. Copiar pergunta é a mesma coisa que clonar, porque ele vai fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, ó lá. Copiar pergunta. Olha o que acontece agora. Ele gerou uma outra embaixo com as mesmas configurações, inclusive com o mesmo rótulo que você deu. Você só muda. Então vou colocar aqui, ó, título B, porque o de cima foi o título A. Clica fora para você ver. Ó, ele já entrou com a restriçãozinha aqui, tá vendo, ó? Com a obrigatoriedade de preenchimento, tá vendo? Ó lá, aqui, ó, já habilitou para você, tá? Vamos excluir ele. E vamos pegar um que é diferente, como por exemplo esse de observações. Ou esse de e-mail, que tem uma característica bem específica, que é uma restrição do tipo de dado e-mail. Olha lá. Vamos colocar e-mail alternativo. Mudar só o título aqui, tá? Ou e-mail 2, enfim. Olha lá. Tem esse e-mail principal e o e-mail alternativo. Ó, já vem com toda a configuração pronta. Economia de tempo, economia de clique, aumento de produtividade, tá? Essa é a fórmula que eu sempre uso. Redução de clique é igual a redução de tempo, que é igual a aumento de produtividade, ok? Vou excluir, porque eu não preciso, estou só exemplificando para vocês. Ah, eu queria, na verdade, coletar primeiro o e-mail, depois a empresa. E agora, como é que eu faço? De duas formas. Quando você clica no modelo de edição, você quer que a pergunta do e-mail seja a segunda e não a terceira? Ó, move ela para cima. Move up, ó lá. Mover a pergunta para cima. Pronto. O que é 3 virou 2. E o que era 2, que era empresa, virou 3. Clicou fora, tá lá. Vamos ver se realmente refletiu? Nome, e-mail, empresa, e não mais nome, empresa, e-mail. Ah, eu sou o cara do drag drop, arrastar e soltar. Então tudo bem, vou fazer o contrário agora. Vou voltar a empresa para a pergunta 2. Ó, tá vendo essa hastezinha aqui? Mesmo antes de clicar no modelo de edição, que é quando você clica aqui dentro dessa área cinza, você já pode clicar, segurar, arrastar e soltar. Ó, que legal. Ele retrai só os títulos para ficar melhor de você entender quantas perguntas tem, quantos campos tem, e você arrasta para onde você quiser. Olha lá. Ah, eu quero mandar para o final, não tem problema. Quero voltar para cá para a segunda pergunta. Soltou, ele aceitou. Bem legal isso aqui também, tá? Muito importante para você saber como funciona. Pronto, agora não ficou nada de fora. Vimos tudo. Edição, título, subtítulo, obrigatoriedade, resposta longa, clonagem, exclusão, movimentação de posicionamento, subtítulo e restrições para campo do tipo texto. Só estamos falando de campo do tipo texto ainda. Ainda tem vários tipos de campo que a gente pode trabalhar para personalizar ainda mais as funcionalidades do seu formulário, tá certo? O que você achou dessa aula? Deixa aqui abaixo da videoaula para eu saber como é que a gente está indo, tá? E esse treinamento é um treinamento que eu estou colocando na minha plataforma de treinamentos, a Vision Share Treinamentos, tá? Inclusive, eu ensinei já lá no primeiro módulo a vocês mexerem, a operarem com ela, né? Como é que ela vai funcionar. Mas algumas aulas eu estou colocando como aulas de degustação, de demonstração no meu canal do YouTube, para que as pessoas consigam degustar a minha didática, né? Ver se vai servir para elas, se elas gostam de como eu dou a minha aula, e aí sim depois adquirir o treinamento completo na minha plataforma de treinamentos EAD, tá certo? Então, muito obrigado aos meus alunos que estão assistindo aos vídeos e muito obrigado também a quem está assistindo a aula de degustação aí pelo meu canal no YouTube. Muito obrigado por ter assistido a essa aula. Até a próxima aula.